Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à declaração do ITR do exercício 2025, DITR. Através da Instrução Normativa número 2273, de 21 de julho, a Receita Federal dispôs sobre as condições para entrega dessa declaração. Essa declaração, ela tem como um dos fatores principais, além, é lógico, do recolhimento do imposto sobre as terras rurais, é obter, por parte dos contribuintes, a declaração da efetiva utilização dessas áreas na exploração da atividade rural. Então, esse é um fator principal que os contribuintes, ao prepararem a entrega dessa declaração, devem tomar muito cuidado. É como deixar demonstrado que houve durante o exercício ano base 2024, que é exercício 25, se refere ao ano base 2024, a efetiva utilização da área na sua atividade rural. Então, por isso, hoje, os contribuintes se preocupam muito com o valor a ser declarado para fins de apurar o ITR. Quanto maior o valor da terra nua declarado, maior o ITR. Mas este não é o principal aspecto a ser observado nessa declaração. O principal aspecto é a efetiva comprovação da utilização baseada nos fatos que ocorreram em 2024, ou seja, tudo aquilo que vai ser informado na declaração como utilização da área deve estar respaldado por fatos ocorridos em 2024. Se o contribuinte utilizou a área na agricultura, se ele utilizou para pecuária, se ele utilizou para exploração vegetal, mineral, então todos esses aspectos devem estar lastreados em documentação hábil que comprove a efetiva exploração que vai ser informada na declaração do ITR. Então, não basta se preocupar, como a gente tem visto em muitos casos, apenas com o valor mínimo aceito pelas prefeituras, e desprezar aqueles aspectos formais relativo à comprovação da efetiva utilização. Que no caso de uma fiscalização desse imposto, além do valor da terra nua declarado, a fiscalização vai querer ver também a efetiva comprovação da utilização. Isto porque a alíquota do imposto ela varia de acordo com o grau de utilização da área. Então, uma área que teve um grau de utilização superior a 80% tem uma alíquota mínima de cada faixa por hectare. Se for inferior a 80%, essa alíquota sobe, e se for inferior a 30% e 40%, a alíquota fica bem alta para cada uma das faixas de área por hectare de terras. Então, esses são os cuidados que devem ser tomados. Com relação à entrega da ITR, quem é que está obrigado a ITR? Está obrigado a entregar a DITR referente ao exercício 25 em relação ao imóvel rural a ser declarado, exceto o imóvel imune ou isento, aquele que seja na data da efetiva apresentação. Então, aqui vem um dos primeiros aspectos. A legislação fala na data da efetiva apresentação. A pessoa física ou jurídica proprietária, titular de domínio útil ou possuidora de qualquer título, inclusive usufrutuária. Ou seja, então, essa condição para obrigatoriedade se dá na data da efetiva apresentação. E muita gente confunde. O pessoal, às vezes, entende que só estaria obrigado a entregar a declaração de ITR exercício 25 aqueles que eram proprietários até 2024. Mas não é assim. Aqueles contribuintes que proprietários que adquiriram imóvel rural entre 1º de janeiro de 25 até a data da apresentação da declaração, esses estão obrigados a entregar. Então, por isso que a legislação diz, na data da efetiva apresentação, a pessoa física ou jurídica proprietária, titular de domínio útil ou possuidora de qualquer título, inclusive usufrutuário. Então, uma pessoa física ou jurídica que um dia antes do prazo da entrega da declaração adquiriu um imóvel, ela já se tornou obrigada à entrega da DITR exercício 25. Depois nós vamos ver mais adiante que
que o início do prazo de entrega da declaração de ITR começa dia 11 de agosto. Então, no nosso exemplo, uma pessoa física ou jurídica que adquirir um imóvel no dia 10 de agosto, né, um imóvel rural, por óbvio, no dia 11 ele já está obrigado a entregar a declaração do ITR e não mais o antigo proprietário dessa área. Isso é um exemplo no caso. Além das pessoas físicas e jurídicas, também um dos condôminos, quando o imóvel for possuído na forma de condomínio, ou um dos copossuidores, quando o imóvel tiver mais que um proprietário. Também está obrigado a entregar a declaração do ITR, né, a pessoa física ou jurídica que entre 1º de janeiro de 25 e a data da efetiva apresentação da declaração do ITR, ela tenha perdido a posse do imóvel né, ou a propriedade em função de desapropriação por necessidade pública, interesse social, inclusive para fins da reforma agrária, ou tenha perdido a posse e a propriedade do imóvel rural em função de alienação ao poder público, inclusive para suas autarquias, fundações, instituições imunes do imposto. E no caso, também está obrigado a entregar a declaração de ITR o espólio, né, na pessoa de responsabilidade do inventariante. Então, o imóvel, no caso pertencente ao espólio, também fica sujeito à entrega do ITR na pessoa do seu inventariante, ele é o responsável por entregar o imóvel. Ou, se não tiver ainda sido feita a abertura da sucessão, do inventário, né, essa obrigatoriedade recai sobre o cônjuge meeiro ou um dos herdeiros, né, cônjuge meeiro, companheiro ou um dos herdeiros. Então, esses são os cuidados que devem ser tomados. Como eu já disse antes, a declaração do ITR ela tem que ser preparada com muito cuidado, com todos os elementos. O quanto ao prazo de entrega, então, a declaração do ITR, o prazo, a abertura para entrega começa no dia 11 de agosto de 2025 e vai até o dia 30 de setembro de 2025. Então, com relação ao vencimento do imposto, ele pode ser pago em 4 parcelas, sendo a primeira o vencimento de 30 de setembro e as demais no último dia útil dos meses seguintes. Com relação a acréscimos legais, a primeira cota não tem nenhum encargo e as demais vai ser acrescida do juros Selic, 1% para outubro e depois as demais, novembro e dezembro, 1% mais a Selic do mês anterior, acumulada com a Selic do mês anterior. Então, com relação à declaração do ITR, seria esse o recado que eu gostaria de transmitir aos senhores e na legislação federal também. Fiquem agora na sequência com o colega Alexandre e o colega André nas áreas do ICM e previdenciária, respectivamente. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. O assunto em destaque hoje refere-se ao programa Acordo Gaúcho, cujos procedimentos foram disciplinados pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul por meio da Resolução PGE 278 de 2025. Considerando os princípios da eficiência administrativa, da justiça tributária, bem como o objetivo de incrementar a recuperação de ativos do mapa de gestão estratégica da Procuradoria-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Estado resolveu disciplinar a dispensa de juizamento, autorização de desistência e dispensa de medidas judiciais de cobranças de crédito em dívida ativa de titularidade do Estado do Rio Grande do Sul, de suas autarquias e fundações, ou de entidades representadas em juízo pela Procuradoria-Geral do Estado. Assim, ficou dispensado o juizamento de execução fiscal para cobrança da dívida ativa tributária e não tributária da Fazenda Pública Estadual, em relação a créditos de montante igual ou inferior a R$ 14.503.
Em se tratando de créditos de ICMS, o valor mínimo para ajuizamento corresponderá ao dobro desse montante, ou seja, 2 vezes R$ 14.503. O referido valor fica reajustado automaticamente a contar do primeiro dia de cada mês, adotando-se como índice de atualização o mesmo utilizado para os créditos da Fazenda Pública Estadual, acrescido do percentual correspondente aos juros moratórios. Na apuração do montante, serão considerados o principal e os acessórios de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, ainda em cobrança administrativa. Os procedimentos de cobrança judicial dos créditos tributários classificam-se em cobrança simplificada, cobrança padronizada e cobrança diferenciada e estratégica. Nos créditos enquadrados na cobrança simplificada, o ajuizamento fica condicionado à realização de pesquisa patrimonial atualizada com resultado positivo, conforme o procedimento definido pelo órgão colegiado da Procuradoria-Geral do Estado responsável por gestão de créditos tributários. Na cobrança simplificada, o procedimento deverá ser optimizado, dispensando-se a prática de atos processuais ou extras processuais, cujo custo financeiro, de tempo ou de recursos humanos seja desproporcional ao proveito esperado após a sua realização ou após a recuperação do respectivo crédito, conforme definido pelo órgão colegiado da Procuradoria-Geral do Estado, responsável pela gestão do crédito tributário. Na cobrança padronizada, o procedimento deverá incluir a prática de atos adicionais não exigidos para a cobrança simplificada e dispensar atos exigíveis na cobrança diferenciada, observada a proporcionalidade e conforme definido pelo órgão colegiado da Procuradoria-Geral do Estado, responsável pela gestão do crédito tributário. Na cobrança diferenciada e estratégica, serão praticados todos os atos processuais e extras processuais à disposição do credor, bem como conferida prioridade na atuação investigativa, conforme definido pelo órgão colegiado da Procuradoria-Geral do Estado, responsável pela gestão do crédito tributário. Outras informações importantes para adesão ao programa Acordo Gaúcho constam na referida resolução PGE número 278, publicada no Diário Oficial do Estado, edição do dia 21 de julho de 2025. Em termos de alterações do regulamento do Estado do Rio Grande do Sul, tivemos a publicação de 3 decretos, sendo eles o de número 58.270, que prevê exceção ao pagamento do imposto no momento da ocorrência do fato gerador nas saídas interestaduais de arroz beneficiado. O de número 58.278, que concede isenção de ICMS de 1º de agosto de 2025 a 30 de abril de 2026 nas saídas internas de leite fluido, acondicionado em embalagens, com apresentação pronta para consumo humano, exceto leite UHT, destinado a consumo final. E por último, o decreto 58.285, que direciona a contribuições vinculadas a créditos presumidos de ICMS ao Fundo Estadual a partir de 1º de julho de 2025. Também tivemos a publicação de 5 instruções normativas. A de número 63, que atualiza o rol de bebidas quentes e respectivos preços finais ao consumidor, com vigência a partir de 1º de agosto de 2025, para fins de destinação da base de cálculo para o débito de responsabilidade por substituição tributária. A de número 64, que define os procedimentos para o reconhecimento da isenção do ICMS de veículos automotores, máquinas e equipamentos adquiridos pelo Corpo de Bombeiros Voluntários. A de número 65, que acrescenta, a partir de 1º de setembro de 2025, o crédito fiscal presumido concedido nas saídas de calçados e artefatos de couros e seus acessórios, nos procedimentos relativos aos benefícios condicionados à apuração em separado.
a de número 66, que fixa, com publicação a partir de 1º de agosto de 2025, para fins de substituição tributária, a lista de preços finais a consumidores de bebidas relacionadas no apêndice 2, seção 3, item 1 do Regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul. E a de número 67, que dispõe sobre os procedimentos de recolhimento da contribuição na hipótese em que for condição para a apropriação do crédito fiscal presumido de ICMS. Seriam essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Na semana passada, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa 2272, alterando a Instrução Normativa 2055, que dispõe sobre a restituição, compensação, ressarcimento e reembolso de impostos e contribuições previdenciárias. Foi introduzida a seguinte disposição, abre aspas, a compensação de contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto se o direito creditório for decorrente de decisão judicial transitada em julgado. Fecha aspas. Com a mudança, a Receita Federal facilitou a compensação tributária com créditos previdenciários, desobrigando o contribuinte de retificar as declarações quando esses créditos decorrerem de decisão judicial transitada em julgado. Com essa excelente notícia para os contribuintes, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.